Imagine olhar para um mapa antigo e perceber que países inteiros simplesmente sumiram. Fronteiras apagadas, bandeiras esquecidas, governos que desapareceram sem deixar rastro. É vertiginoso pensar que algo tão sólido como um país pode deixar de existir. Por que esses países sumiram? Guerras, acordos, o tempo. O que restou além de memórias e ruínas? Prepare-se para uma viagem por um Atlas fantasma, desenterrando histórias de nações que o mundo fez questão de apagar do mapa, como quem apaga um risco de lápis. Se você ama história, geopolítica e curiosidades esquecidas, inscreva-se no canal. Hoje, você vai descobrir países que o mundo fez questão de esquecer. No final do século XIX, o coração da Europa era dominado pelo gigante Império Austro-Húngaro. Viena era o epicentro cultural do mundo, lar de gênios como Freud e Mahler. Mas o Império era um mosaico de povos: alemães, húngaros, tchecos, croatas, italianos, romenos e muitos outros. Uma verdadeira torre de Babel, difícil de governar. O nacionalismo crescia, cada povo sonhando com sua própria bandeira. O imperador Francisco José era a cola que mantinha tudo unido, mas a estrutura era frágil. Em 1914, o assassinato do arquiduque em Sarajevo foi a faísca que explodiu o império. A Primeira Guerra Mundial foi seu funeral. O império foi desmembrado. Surgiram Áustria, Hungria, Tchecoslováquia, Polônia, Romênia, Itália e Iugoslávia. As novas fronteiras ignoraram as complexidades étnicas, plantando sementes de futuros conflitos. O que resta? A arquitetura, a música, a arte e uma nostalgia de um mundo cosmopolita perdido. O império não existe mais, mas seu fantasma ainda assombra a Europa. Sua história é uma lição sobre a fragilidade das fronteiras e o poder do nacionalismo. O Império Austro-Húngaro é um lembrete de que até os maiores podem desaparecer. Agora, vamos à África, para a breve e trágica história da República de Biafra. Nos anos 1960, a Nigéria recém-independente era um mosaico de povos, com o povo Igbo no sudeste. Após golpes militares e massacres, os Igbos decidiram criar seu próprio país, Biafra, em 1967. O governo nigeriano, apoiado por potências estrangeiras, respondeu com guerra e bloqueio total. O resultado foi uma das maiores crises humanitárias do século: fome, doenças e mais de 1 milhão de mortos, a maioria civis. As imagens de crianças famintas chocaram o mundo e deram origem aos Médicos Sem Fronteiras. Mesmo isolados, os biafrenses mostraram resiliência, improvisando refinarias, armas e até foguetes. Uma verdadeira gambiarra da sobrevivência. Mas a esperança não foi suficiente. Em 1970, Biafra se rendeu e desapareceu do mapa. O nome Biafra virou símbolo de resistência e tragédia, lembrando como interesses políticos e econômicos podem custar milhões de vidas. O governo nigeriano tentou promover reconciliação, mas as feridas permanecem, como cicatrizes que não saram. Movimentos separatistas ainda existem, e a bandeira de Biafra aparece em protestos. A história de Biafra nos força a perguntar: até onde um povo deve suportar injustiça antes de lutar por seu lugar? Não há resposta fácil, mas a memória de Biafra continua viva. É um lembrete sombrio do preço da autodeterminação e da brutalidade das guerras civis. Biafra existiu por apenas 3 anos, mas sua história ecoa até hoje. O sonho de Biafra não morreu completamente. A luta por identidade e justiça segue viva na Nigéria. O caso de Biafra mostra como a geopolítica pode apagar países, mas não suas memórias. O sofrimento de Biafra mudou a forma como o mundo vê crises humanitárias. Sua história é uma advertência sobre os perigos do nacionalismo extremo e da indiferença internacional. Biafra é uma cicatriz aberta na história africana e um símbolo da força e do custo do espírito humano. Nem todo país desaparece em meio à violência.
A Tchecoslováquia é prova disso. Criada em 1918, uniu tchecos e eslovacos, dois povos vizinhos com línguas e histórias semelhantes. Por décadas, foi uma democracia próspera, mas diferenças entre tchecos e eslovacos sempre existiram. Durante o comunismo, essas diferenças foram suprimidas, como poeira debaixo do tapete. Com a Revolução de Veludo em 1989, a liberdade voltou, e as questões nacionais também. Sem inimigo comum, as diferenças ficaram evidentes. Líderes dos dois lados negociaram a separação de forma pacífica e pragmática. Em 1993, sem referendo, a Tchecoslováquia se dividiu em República Tcheca e Eslováquia. O chamado divórcio de veludo foi admirado no mundo todo, sem guerra, sem ressentimento. Os dois países mantiveram laços próximos, união aduaneira e relações amistosas, como primos que se dão bem. Hoje, ambos são democracias prósperas e membros da União Europeia. A separação fez bem a ambos, especialmente a Eslováquia, que floresceu economicamente. Tchecos e eslovacos continuam conectados culturalmente. A história da Tchecoslováquia mostra que o fim de um país pode ser o começo de uma nova amizade. Separações podem ser pacíficas e construtivas. O divórcio de veludo é um exemplo raro de maturidade política. O desaparecimento da Tchecoslováquia foi um novo começo, não um fim, e uma lição de que respeito mútuo pode prevalecer sobre a divisão. Agora, entramos em um território de mistério e conspiração, a lendária Tartária. Em mapas antigos, Tartária cobria vastas áreas da Ásia Central e Sibéria, um termo genérico para terras desconhecidas. Para os europeus, era uma terra misteriosa, habitada por povos nômades. Historicamente, Tartária nunca foi um império unificado, mas um nome geográfico. Com a expansão russa, o termo sumiu dos mapas, substituído por nomes mais específicos. Mas na internet, teorias conspiratórias dizem que Tartária era um império avançado, apagado da história por uma cabala global. Apontam para a arquitetura grandiosa e supostas inundações de lama como provas. Para os historiadores, tudo não passa de fantasia. Tartária era só um rótulo para regiões pouco conhecidas. A arquitetura similar se explica por estilos difundidos, não por um império oculto. Mesmo assim, a lenda da Tartária fascina e alimenta o imaginário coletivo online. Ela mostra nosso desejo por mistérios e narrativas alternativas. Tartária pode não ter existido, mas é um império fantasma na internet e um lembrete de que a história está sempre aberta a interpretações e invenções. E se um país pudesse renascer após milênios? Israel é o exemplo mais marcante. Após séculos de dispersão e perseguição, o povo judeu manteve viva a esperança de retornar à sua terra ancestral. O sionismo, no século XIX, transformou essa esperança em movimento político. Após o Holocausto, a urgência aumentou e, em 1948, Israel foi proclamado. O renascimento não foi pacífico. A independência gerou guerra e o deslocamento de centenas de milhares de palestinos. O conflito israelo-palestino nasceu ali e persiste até hoje. Israel mostra que identidades nacionais podem sobreviver séculos sem Estado e que, em circunstâncias extraordinárias, países podem voltar ao mapa. Outros exemplos existem. Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia, todos ressurgiram após décadas ou séculos de desaparecimento. Essas histórias inspiram povos como curdos, palestinos e tibetanos, que ainda lutam por seu lugar. A geografia política do mundo está sempre em fluxo. O retorno de Israel é uma lição de esperança e de conflito. O renascimento de uma nação pode significar o sofrimento de outra. A história não é linear, é feita de desaparecimentos e renascimentos. E o mapa do mundo nunca está completo. Chegamos ao fim da nossa viagem pelos países que sumiram,
mas as histórias continuam a ecoar. Cada país perdido é mais que um território. É um capítulo da saga humana. Eles vivem na memória, na cultura, na arquitetura e na história que nos ajuda a entender o presente. A queda dos impérios, as lutas por independência, as separações pacíficas e os retornos improváveis, cada um traz uma lição. O mapa do mundo é feito de cicatrizes e renascimentos. Se esse vídeo despertou sua curiosidade, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com quem também ama a história. E me diga nos comentários, qual desses países você nunca tinha ouvido falar?